voltando aqui no slide, vocês estão vendo o slide aí? Então, o que acontece? Por que esse estudo é importante para nós? Porque a água, quando ela está em contato, ela entra, né, no solo, ela pode entrar nos poros do solo, nas microfissuras, ou nos espaços que existem entre os grãos, e levar os maciços. O que é um maciço? O maciço é uma massa de solo, uma massa grande de solo, que se chama maciço. A água pode dar os maciços ao colapso, pode quebrar o maciço pode cair, ele pode escorrer. Sob certas condições, o solo se comporta como líquido. Ele tem um comportamento geodinâmico. O que é um comportamento geodinâmico? Ele escoa, ele escorre, igual se fosse um líquido, porque as partículas giram uma com relação à outra. Aí você tem um desastre total, né? Um morro desse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aí no slide, tá vendo? Aqui existiu um deslocamento de terreno do morro, a terra desceu, ela escoou, ela se comportou em determinado momento como líquido. Isso aí acontece quando você tem grande quantidade de água entre os grãos, não é? E, por exemplo, estrada, que a gente usa muito maciço, se tiver muita água, você não tem como compactar. A compactação não fica boa. Barragem, você usa muita terra também, muito sol, não é? Então, a presença de água, ela é nociva. A presença excessiva de água, sempre tem água, né? Mas a presença excessiva de água é nociva para muitas obras de solo que a gente faz, você não pode ter água, porque senão tem problema, né, com o deslocamento do solo. O solo vai deslocar, tá? Bom, continuando aqui, ó. Então, o conhecimento da permeabilidade, né, é de importância diversos problemas práticos. Drenagem, rebaixamento do nível d'água, recálculo, tudo que você for fazer na engenharia, você vai deparar com isso. Quase tudo que você for fazer, você vai deparar com isso. Essa obra que vocês estão vendo aí é uma obra de drenagem, né, de solo. Quer dizer, uma rua, uma estrada, onde a água que cai superficialmente vai ser coletada, né? Em geral, se coleta através de bocas de lobo, né? Ou de poços de coleta também, em alguns lugares usa poço, mas boca de lobo, tuba, a água vai para dentro desse tubo aí, e ela tem que ser lançada em algum lugar, não é? Então, isso é uma drenagem. Se você for fazer uma estrada, você tem que pensar na drenagem da estrada, para onde você vai jogar a água da estrada. Até se você for fazer um prédio, você tem que pensar onde que vai a água do prédio, a água do telhado. Como os nossos... Antigamente os terrenos eram grandes, então a água caía do telhado dentro do próprio terreno, né? Então era tranquilo, drenagem era tranquilo. E tinha muita área não permeabilizada, então a água acontecia o quê? Ela percolava facilmente. Tinha muita área para a água percolar. Brasília é uma maravilha, porque Brasília tem muita área aberta. Quer dizer, tem região que está dando problema, né? Vicente Pires está dando problema já. Mas, em geral, Brasília tem muita área aberta, então dá para percolar. Cidade mais nova, igual Palmas. Palmas tem muita área de percolação. Os caras já criaram uma cidade com grandes espaços verdes. Por quê? Porque os caras são bonzinhos, gostam de árvore? Não, porque precisa de espaço para água percolar, não vai acabar com as pavimentações, né? Então, prédio também, antigamente tinha muita área para água percolar. Hoje em dia, as áreas são pequenininhas. O prédio está no limite do terreno ali, meu filho, um abraço. Não é? Então, existem formas, né? Lógico, não vou falar disso aqui agora, porque no objeto da aula, existem maneiras de você retirar a água de dentro de um terreno pequeno. Em geral, usando poços, bombas, você faz um poço, cata água, bombeia ela para outro lugar, beleza, tirou. Tá? O fato é que vocês têm que ter um problema, a água é um problema. Então, a ciência da permeabilidade do solo é muito importante para nós, você tem que entender. Né? Você tem que entender quando o solo é mais permeável, menos permeável. Se ele for mais permeável, que ele tem um efeito. Se ele for menos permeável, que ele tem outro efeito. Tá? Então, teve um cara inglês, um francês, que ele criou um coeficiente de permeabilidade, que é chamado Darcy. A gente fala Darcy, né? Lei de Darcy. Mas ele não era inglês, ele era francês. Então, esse cara, ele determinou a velocidade de percolação. Olha, isso é tão importante, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, assim, para fazer fundação. O nível da água do subsolo, não, daqui a pouquinho eu falo, agora eu vou falar
de água do solo fala disso. Mas o importante é que esse Darcy aí, ó, ele inventou uma equação para definir a velocidade que a água percolava, que ela descia, muito importante. Quer dizer, tem solos que a água desce mais rápido, tem solos que a água desce mais devagar. Isso é uma coisa, né? Mas os tipos de solos, nunca tem um solo homogêneo, um tipo só de solo. São várias camadas. Cada camada tem um comportamento diferente. Então, quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado para obras mais complexas, né? Por exemplo, lá em Anápolis, fizeram um túnel lá que passa debaixo da rodovia BR-153, túnel ferroviário da Norte-Sul, Norte-Sul, que esse túnel passa 33 metros abaixo da rodovia, que a rodovia está aqui, o túnel ferroviário está 33 metros abaixo. Então, lá tiveram que fazer um estudo abrangendo mais de 50 metros de solo, desde o leito da rodovia até 20 metros abaixo do túnel, porque o trem passando é muito pesado, né? Então, você passava lá, tinha bombas drenando o solo, tirando água direto, porque tinha muita água, né, no subsolo, muita água no subsolo. Então, eles tinham que trabalhar tirando água direto. Então, essa ciência aí, ela é importantíssima para nós, tá? Bom, então, no interior da Terra, aí que eu queria chegar, que eu não quis falar no slide passado, vou falar agora. O interior da Terra, ele funciona como um reservatório subterrâneo de água. O leigo, que não é o seu caso, que você está virando engenheiro já, mas o leigo, ele acha que tem um rio para a Terra, um lago lá para a Terra. A água subterrânea é rio e lago. Não é. Quer dizer, até isso existe. A maioria da água do subsolo não é em cavidades grandes. Ela está no meio dos grãos. No meio dos grãos. Tá? Então, quando o solo está saturado, eu vou falar com ele satura. Quando ele está saturado, você tem água no meio dos grãos. Então, você tem um grãozinho, outro grãozinho, e água ali no meio. E essa água, embora ela esteja no meio dos grãos, ela tem uma movimentação. Ela tem uma movimentação que tem a ver com as camadas impermeáveis do solo, impermeáveis, né? Ela vai onde é mais permeável, a água vai no caminho mais fácil, mesmo passando nos grãos, tá? Então, ela tem uma movimentação. E tem também as cavidades, né? Tem as cavernas subterrâneas cheias de água, são menos comuns, mais profundas. O mais comum são as camadas de água que fica no meio dos grãos. Então, essa foto que vocês estão vendo aí, é um camarada mergulhando numa caverna subterrânea. Isso aí existe. Mas não é a maior parte da água que tem. A maior parte da água que tem, principalmente nas nossas atividades de engenharia, vocês vão achar no meio dos grãos. Quando você cava um buraco e atinge a camada saturada de água ali, né? Que o leigo, né, até a gente fala, né? Chama de lençol freático. Na verdade, essa definição ela é errada, entender por que ela é errada, mas ela é errada. Mas quando a gente cava e atinge o lençol freático ali, a água vai para dentro do buraco, ela drena para dentro do buraco. Né? Esse aí é o princípio das cisternas dos poços artesianos. Cisterna é um poço superficial, poço artesiano é um poço profundo. Semi-artesiano, artesiano, são poços profundos. Mas o princípio é o mesmo. Você cava um buraco, você chega na camada ali, que é uma camada que está saturada, só tem água no meio dos grãos ali, né? Que a água vai descendo, ela vai saturando, de baixo para cima, ela vai saturando. Quanto mais impermeabilizado for o solo, mais difícil ela descer, né? E saturou, pronto. Você cava ali, a água vem para dentro do buraco. É o princípio cisternas e dos poços artesianos. Tá? Então, falando aqui, mas sempre tem um movimento, tá, gente? Sempre no subsolo tem um movimento. Tá? Então, esse aqui, ó, vou explicar como é que isso acontece para vocês. Ó. Qual que é o fator que alimenta os aquíferos, a água subterrânea? Qual que é o fator? Chama chuva. Chuva que alimenta tudo, né? Chuva alimenta os rios, que é água superficial, e a chuva alimenta a água subterrânea. Então, existe um ciclo, chamado ciclo hídrico. Vocês devem ter visto isso em hidrologia. Ciclo hídrico. O que acontece? Você começa pensando na chuva aqui, ó. Vou mostrar para você aqui a chuva. Cadê? Chuva. Chove,
parte da água escoa na superfície e vai para onde? Para o curso da água. Por isso que o curso da água está sempre na cota mais baixa do terreno. Onde que estão os rios e córregos? Na cota mais baixa do terreno. Ele está no pé do morro, sempre. Uma vez a aluna falou para mim assim, porque a água geralmente escoa da cota mais alta para a cota mais baixa. Geralmente, não sempre. A água escoa da cota mais alta para a cota mais baixa, do mais alto para o mais baixo, né? Então, a água ali, parte dela escoa para os rios. Parte dela escoa para os rios. Quanto mais impermeabilizar o seu terreno, sua cidade, a sua beira de rio, mais água vai correr para o rio. Concorda comigo? Se eu tiver uma superfície muito impermeabilizada, cidade, concreto, asfalto, calçada, telhado, a água vai cair na superfície e vai toda para o rio. Aí os problemas de alagamento, porque as calhas de rio, né? O lugar onde o rio corre ali, não está preparado para tanta água. Né? Tá. Mesmo assim, uma parte dessa água, nunca tem 100% de permeabilização. Então, uma parte dessa água, ela percola, ela desce. Quanto menos impermeabilizado for a região, né, mais água percola, mais água desce. E essa água que desce, aqui, a água, escoamento superficial que vem para o rio, né, e a água que desce, ela vai descendo ali no solo, ali, ó, vai descendo. Até onde? Até atingir uma camada impermeável. Sempre tem uma camada impermeável, sempre tem. Que varia, às vezes ela é profunda. Às vezes ela é mais rasa, mas sempre tem uma camada impermeável. Ali naquela camada impermeável, a água para de percolar, de descer na camada impermeável. Eu furei poço artesiano. Quando eu vim para o Brasil, em Sobradinho, o poço de 200 metros, fica igual um absurdo o poço de 210 metros, de fundo, né? Quer dizer, só tinha uma camada saturada a 210 metros, quer dizer, camada impermeável de rocha ali, de rocha, o solo impermeável, às vezes não é rocha, mas é impermeável, ela estava 210 camada saturada de água, muito fundo, muito fundo. Agora, em geral, é mais raso. Em geral, você acha, tem região que você acha 8 metros, 5 metros, né? Eu peguei um laudo de sondagem esses dias aí, peguei hoje, para fazer um serviço aí, que a água deu com 3,83 de profundidade da superfície, né? 3,83 metros. Significa o quê? Não que a camada impermeável está naquela profundidade, ela está mais baixo. Mas o solo ele vai saturando de baixo para cima. De baixo para cima. Quer dizer, a camada está aqui, igual está aqui, a base, né? Vai saturando de baixo para cima, de baixo para cima. Quanto mais alto for essa camada impermeável, mais alto vai ser o seu nível de saturação do solo. Isso que eu quero falar para vocês, né? Mais raso vai dar seu poço, mais raso vai ser sua cisterna. Então, se ela estiver muito baixa, o seu nível de saturação de água também está muito baixo. Se essa base impermeável estiver mais alta, mais perto da superfície, o seu nível de saturação vai dar mais alto, né? Conseguintemente, você vai conseguir poços mais rasos. Poço mais raso é bom para nós? É bom para nós. Engenheiro, né? Que eu tô falando. Por que poço mais raso é bom para nós, gente? Mais barato, né? Pensa quanto que eu pago num poço artesiano de 210 metros e quanto que custa um poço de 20. Muito mais barato, um poço de 20 metros, né? Nós vamos aprender como é que faz poço aqui. Essa aula que vem, nós vamos aprender. Então, você vai ver que tem um custo, né? Tá? Bom, mas o importante aqui é o seguinte, é que você vai ter uma região aqui, ó, chamada aquífero livre. Por que é aquífero livre? Não tem pressão nele. Essa água aqui não está sob pressão. Tá? E a seguir vocês vão entender por que às vezes ela está sob pressão. Então, o que eu quero que você entenda agora? Uma parte da água corre na superfície, cai no rio, outra parte da água, ela percola, desce, e para numa camada subterrânea lá e vai saturando o solo, de baixo para cima. Vai encher todos os espaços entre os grãos. Tá? Então, essa recarga, que eu estou fazendo referência aqui ao slide, né? A recarga do aquífero, a recarga da água do subsolo lá, ela depende do tipo de solo, de rocha, da cobertura vegetal, da topografia, da precipitação e da ocupação do solo.
Vou explicar cada item desse tipo de rocha. Tem rocha que gera um solo mais impermeável, mais difícil da água descer. Tem rocha que gera um solo mais permeável, ela desce mais, maior volume. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, mais cobertura vegetal. Se você tiver mais cobertura vegetal, você tem mais percolação. Mas por quê? Porque a planta, ela segura um pouco de água, é que ela cai no solo e desce, assim. Se você não tiver cobertura vegetal, a água vem rachando na superfície ali e vai descer para o rio, né? Cobertura vegetal segura um pouco a água, então ela tem mais tempo para descer, tá? Por isso que uma das coisas que a gente faz para recuperar a erosão é causada por fluxo superficial, né, de água. Erosão que causa a água que leva o solo. É plantar árvore, grama, mato, para quê? Para segurar um pouco a água que vem superficialmente, tá? A topografia, o que a topografia ela interfere? Se você tiver um terreno mais espetado assim, ó, mais acidentado, a água vai correr mais depressa. Ela correr depressa, menos percolação. Beleza? E precipitação em volume de chuva, né? Quanto mais chuva você tiver, óbvio, mais água você vai ter para percolar. E a última coisa é a ocupação. Ocupação é isso que eu falei da cidade, né? Às vezes você tem, assim, muito impermeável, um local, uma região muito impermeável. Então, se você tem uma região muito impermeável, você vai ter dificuldades, né, em percolar sua água percolar, porque ela vai ficar tudo na superfície. Bom, passar para a próxima aqui, ó. Tem um vídeo, tem um videozinho para vocês. Esses vídeos estão lá no seu, vou deixar vocês assistir depois. Está no seu Moodle. Esse aqui é sobre a carga de aquíferos primeiro, tá? Vamos passar aqui. Bom, problemas relativos à água subterrânea, olha aí. São encontrados em grande número de órgãos de engenharia, como eu falei para vocês, né? Aonde? Estrada, vala, canal, fundação, barragem, ponte, edifício, tudo. Vocês estão vendo essa drenagem que estão fazendo aqui, ó? Isso aqui é uma drenagem numa garagem, antes de fazer o piso da garagem. Quer dizer, o que aconteceu aqui? Os caras cavaram o subsolo e encontraram a camada saturada, que nós não vamos chamar mais de lençol freático, que é diferente, são coisas diferentes. O leigo chama, a gente não vai chamar mais. Mas encontraram a camada saturada do solo, né? Camada saturada. Então, a água, quando você cava na camada saturada, o que acontece com a água? A água, ela sobe, né? Ela sobe, ela aflora. Você vira uma piscina, que vira uma piscina. Você cava, se você cavar na água saturada, ele vira uma piscina. Meu Deus do céu, qual que é a solução para isso? É drenar. Fazer sistemas de drenagem. Um poço é um sistema de drenagem. Então, se você tiver um terreno com muita água superficial, brejo, uma forma de você diminuir é fazer um poço, um buraco, uma cisterna. A água vai drenar para a cisterna e a água que tem superficial ali, toda ali, ela vai diminuir o nível, para você poder usar o espaço. Outra forma é o jeito que os caras estão fazendo aqui na foto, ó, que é fazendo canais, valetinhas. E a água drena para as valetinhas. O mesmo processo. A valeta ela tem que ter uma inclinaçãozinha assim, a água desce para a valeta e a valeta conduz a água para um poço, alguma coisa, aí bombeia o poço. Né? O fato é que existem formas de reduzir, né? Reduzir ou modificar a altura do lençol. Existem formas. Existem da camada saturada. Existem formas de você modificar. Então, as mais comuns são poços, abrir cisternas mesmo, e fazer valetas desse jeito, para a água drenar para a valeta. Dependendo do terreno, a valeta tem que ser funda. Tem um prédio em Goiânia, que é o prédio da Caixa Econômica Federal, a sede da Caixa Econômica Federal em Goiânia, que é um prédio de 20 andares, e um vão grande, um projeto bonito, vidro verde, todinho de concreto e vidro. E ela teve um problema na licitação lá na década de 80, é um prédio antigo. Aí teve um problema de licitação, esse prédio
ficou 7 anos parado. 7 anos parado. Porque deu problema na contratação da empresa, né? Então, o que eles fizeram? Eles cavaram o subsolo, lógico, a primeira coisa que você faz, né? Fazer o subsolo. Cavaram o subsolo e fizeram as fundações e fizeram tapume, prédio do centro de Goiânia, numa região de nascente. Tem vários, 2 ou 3 parques próximos, cheios de nascentes, né? Nascente de água. Aí, na hora que os caras cavaram, que deu problema na contratação, na licitação, o buraco ficou lá, né? Lógico, você vai encher o buraco no lá, o buraco ficou lá. Encheu de água, virou uma piscina, né? Coisa mais feia do mundo. Você passava lá, estava tudo tapumado, né? Mas como era uma região que tem muito prédio, dos prédios você via o buraco cheio de água. Então, na época eu tinha amigos, tinha uma namorada que morava perto, e no apartamento dela eu via lá, o buraco cheio de água, virou um piscinão. Aí, bom, passou 7 anos, eles retomaram a obra, retomaram as obras. A primeira coisa que fez no piscinão, drenar o piscinão. E aí fizeram isso, fizeram vários poços, né, só a camada saturada muito alta, né, muito em cima, então, muita água. O que os caras fizeram? Drenaram, cavaram poços, cisternas, para a água descer para a cisterna. Então, a água drena para a cisterna e o nível da camada saturada, como um desce, nível desce, tá? Mas lá era muita água, então eles fizeram 15 cisternas, 15 cisternas no subsolo. Se você for no subsolo do prédio hoje, você ouve um barulhinho, é bomba. Bomba funcionando continuamente, drenando continuamente, porque não para, a água não para, né? E drenando para os poços, e se os caras deixarem as bombas sem funcionar, supita o poço. Ela estoura o poço, estoura o piso, sobe, o lençol freático sobe, como aconteceu em outros prédios na região, né? Inclusive um prédio que eu tinha um apartamento quando eu morava em Goiânia, que quando eu separei, eu deixei para minha ex-mulher, né? Deixei para meus filhos, na verdade. Não vou falar desse assunto aqui, porque me causa... não fico feliz com essa história, mas o fato é que deu um problema nisso, já até me chamaram para dar um laudo. Eu estava separado na época, não sabia disso aí não. Mas era isso, lençol freático muito alto, ele estava estourando o piso do solo e entrando nos postos de elevador. Olha só que negócio engraçado. Entrando nos postos do elevador. Então, a água estourou aquela parte de baixo do elevador e estava inundando o posto do elevador. Muita água, muita água. Aí, depois, eu conheci o engenheiro que fez intervenção lá, conheci o cara, meu colega, ele me contou, eles cavaram as cisternas, não estava morando lá mais, né? Cavaram as cisternas e fizeram um esquema de drenagem desse jeito aí, para a cisterna. Aí resolveu o problema. Mas caro, né? Foi um trem caro de fazer. Bom, então, o que é o lençol freático? O lençol freático. Profundidade do solo a partir da qual os espaços entre os grãos estão saturados. Então, quando a gente fala assim, profundidade do lençol, dali para baixo, você não tem ar mais no meio das partículas do solo. Não tem. O que você tem? Água. Só água. Então, dali para baixo, da profundidade do lençol aqui, ó. Tá vendo? Aqui, profundidade do lençol. Para baixo, você não tem ar no meio das partículas mais. Você só tem o quê? Água. Tá? Do lençol para baixo. E detalhe é o seguinte, a posição do lençol é variável, varia com a chuva. Isso que eu queria falar para vocês naquela hora, né? Eu preferi falar agora. Que uma vez eu fiz um serviço lá em Anápolis, que assim, os caras fizeram uma investigação do terreno, investigação geotécnica, para saber qual que era a profundidade do lençol freático. Eles fizeram essa investigação em fevereiro. Fevereiro, o que está acontecendo em fevereiro em Goiás? Em Brasília? Chuva. Chuva, né? Muita chuva. Fevereiro é um absurdo de chuva. Então, a profundidade do lençol deu com 2,5 metros. 2,5 metros, na investigação que eles fizeram em fevereiro, tá? Aí caiu na minha mão para fazer um projeto de fundações. Eu tinha uma camada de solo muito boa a 3,5 metros. 3,5. E a camada de água 2,5, né? Como é que eu vou cavar, né? O cara vai entrar lá dentro com roupa de mergulhador? A camada boa estava abaixo da água, entenderam?
A camada da água está aqui, a camada do solo bom está aqui. Aí eu peguei o laudo e fui olhar a data do laudo. Fevereiro. Fevereiro é um mês. Fevereiro não, mas é março, é perto. Em que o lençol freático está mais alto. Por quê? Por causa da chuva. Na seca, o nível do lençol, ele cai, ele baixa. Na seca, o nível do lençol baixa. Você não tem a recarga, você não tem recarga de água, então o nível baixa. Aí eu arrisquei, falei, cara, eu vou fazer um tubulão aqui a 3 metros, porque eu sabia que os caras iam começar a obra em outubro. Outubro é o meio da seca, o começo da chuva, o fim da seca. Então é a época que o lençol freático está mais baixo, é outubro. Cara, vou arriscar, vou meter esse tubulão a 3,5 metros. Os caras, não, por quê? Porque o lençol freático. Eu falei, cara, pode fazer, por minha conta, pode fazer. Os caras do tubulão, né? Os furadores de buraco. Chegou no dia, eu tava lá no dia. Os caras cavou. 2,5. Cadê a água? 2,5. Não tem. Não pode cavar. Cavou com 3,5. O solo tava começando a ficar úmido. Quer dizer, se eles cavassem mais, certamente eles iam entrar na profundidade do lençol, né? Porque com 3,5 já tinha uma laminha já no fundo do tubulão, mas 3,5 era a profundidade que eu queria, então, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o nível aqui, ó, ele varia, ele sobe, ele desce, varia muito, varia metros, dependendo da região, tá? Então, quer dizer, a água, ela, por capilaridade, né, ela se eleva por entre os interstícios pequenos e a altura alcançada depende da natureza do solo. Quer dizer, o que significa isso aqui? Que você sempre tem água no solo, sempre tem. Tá? Porque sempre tem um pouco de água percolando e sempre tem água que sobe por capilaridade. Você lembra o que é capilaridade? Capilaridade é aquele fenômeno físico que faz a água se movimentar contra a gravidade, ela sobe. Quando você tem tensões envolvendo a água, por exemplo, isso acontece no concreto, na argamassa, no solo, você tem um ambiente tensionando a água, ela sobe por capilaridade, tem um limite, né? Mas sobe, certo? Então, quando você junta a água que está sempre descendo um pouco, quanto mais impermeabilizado for o solo, mais você tem água descendo. Com a água que está subindo por capilaridade, sempre você tem um nível de água em praticamente todas as profundidades, né? Do solo. Mas profundidade que satura, fica saturado. E você tem água dali para baixo, geral, tá? Então, aí tem uma execução no poço profundo, vocês vão ver aí o videozinho, tá? Bom, a água, eu vou ler, depois vou explicar para vocês. Como ela se move no interior do solo, dos maciços, né? Dos maciços a massa de solo, né? O volume de solo lá chama maciço. A água pode desestabilizar o maciço, ela faz o maciço escoar. Igual eu expliquei para vocês, vira um gel dinâmico, quebra o maciço. A água quebra o maciço. Então, os valores de pressão neutra e de tensão efetiva, em cada ponto, são alterados em recorte do fluxo. Quer dizer, quanto mais água no solo, mais você vai ter pressão, mais você vai ter tensões causadas pela água dentro do maciço de solo, dentro do terreno ali. Tá? Então, dependendo da topografia, dependendo do tipo de solo, dependendo da quantidade de água, você vai ter uma coisa que conta muito também é vegetação, falta de vegetação, porque a vegetação ela ajuda a estabilizar o solo, a vegetação ajuda a estabilizar o solo. Você vai ter uma tendência do maciço a deslocar, a quebrar, a escoar. Né? Então, água demais desestabiliza o solo. Olha aqui, vocês estão vendo aqui, né? Essa figurinha aí é um muro de arrimo, uma muro aqui, ó, segurando o solo aqui, ó. Tá vendo? Tem muro de arrimo que cai por causa disso aqui, chove, a água encharca o solo aqui, a água encharca o solo, fica, esse solo que está aqui em contato com o muro de arrimo, ele fica muito mais pesado, o solo fica muito mais pesado, e o muro de arrimo não aguenta. Olha, gente, o muro de solo é uma ciência, eu digo para vocês que não é uma ciência exata. Por quê? Porque a característica dos solos numa determinada região, num determinado local, muda muito, altera muito, sabe? Muito. De um lugar para o outro. Eu já peguei terreno 12 por 30,
muito comum em Goiânia, em Anápolis, terreno 12x30. Eu já peguei terreno 12x30 que na cabeça do terreno solo de um jeito, no fundo o solo de outro, completamente diferente. Então, assim, é difícil você fazer um levantamento de um solo, até terreno pequeno, é difícil você fazer um levantamento aprofundado. Então, sempre existem dificuldades de compreensão do solo, não é? E também o regime de escoamento de água, em função dessa normalidade, dessa heterogeneidade, né? O escoamento também você não consegue modular ele, você não consegue equacionar, né? Por isso que eu falo para vocês que não é uma ciência exata. Então, como é que a gente faz com estruturas que estão em contato com o solo? Ou com o maciço de solo que você tem que fazer para fazer estrada, para fazer barragem? Superdimensiona. Sempre superdimensiona. Sempre você joga o volume para cima, você joga a rigidez das estruturas para cima. Por quê? Porque é uma ciência inexata, não é uma ciência exata. Falei isso para os caras que eram geotecnistas, quase que eu apanhei. Mas você não consegue. Aí eu perguntei pro cara, você consegue calcular o trem tudo direito? Não sei, mas isso aqui vai. Então é inexato, não tem jeito. Se você não consegue pegar um solo e me dar o perfil dele de comportamento total, você não tem exatidão. Aí quando se dá, você tem que jogar o coeficiente de segurança para cima, pronto, simples. E é isso que é feito. Na verdade, na engenharia é isso que é feito. Tá? Então aqui, por exemplo, eu botei um exemplo para vocês aí de barragem. Barragem, tá? Então, a barragem, ela tem uma estimativa de vazão de água, né, que depende de perda de água, que depende do tipo de solo, e tem um sistema de aviso de rompimento chamado liners, e que mede mais ou menos a previsão, faz uma previsão de recalques, quer dizer, de adensamento do solo, e o quanto aquele solo está saturado. Eu botei essa fotinha aí, por causa que é bom, né? Botei por causa que, para explicar para vocês o que aconteceu na barragem Mariana, né? Mariana, ela era uma barragem era de solo, não posso falar que não era solo, mas não era um solo natural, era uma barragem de rejeito de minério. Rejeito de minério. Eles mineram ferro, minério de ferro. Então, aquele rejeito, depois do tratamento do minério de ferro, é uma lama, eu não conheço, não fui lá, não vi, mas diz que é uma lama densa, pesada. Então, eles pegam aquela lama, compactam ela, vão comprando ela, e vão fazendo a barragem com a própria lama, que diz que é um sistema antigo e ineficiente. Né? Tanto é ineficiente que caiu. Por que caiu a barragem Mariana? Porque ela saturou demais. Ela tinha muita água nela, muita água, ficou muito saturada. Então, assim, ela é muito saturada e ela começou a se comportar, quando ela caiu, ela se comportando como o quê? Como líquido. Quando ela cai, porque é isso que acontece. Por que uma barragem de terra, de material de solo, rompe? Ela se comporta como líquido, filho. Ela escoa. E foi isso que aconteceu lá. Ficou tão saturado o material, muito saturado, muito cheio de água entre as partículas, e aí ela começou a se comportar como líquido, né? Escoou. Que é a tragédia terrível, morreu mais de 250 pessoas. A tragédia terrível que aconteceu, né? Bem, e lá, outro detalhe que tem lá, é que lá tinha liners aí, esses sistemas de aviso de saturação. Só que os avisos foram ignorados, né? Porque a Vale precisava de licenciamento, né? E aí a Vale, ela no Brasil é um país esquisito, né? Não tem concurso público para fiscal de barragem. Não tem, eles não fazem concurso. Porque diz que não tem dinheiro para pagar, beleza. O governo federal, né? Não tem dinheiro para pagar. Mas é o que eles fazem quando eles querem fazer um licenciamento ambiental de barragem. A própria empresa, dona da barragem, contrata uma empresa para atestar que a barragem está boa. Quer dizer, eu sou o dono, eu contrato um cara, eu pago o cara atestar que a minha barragem está boa. A legislação é assim no Brasil. Por quê? Porque o poder público não dá conta. Muito simples, não tem fiscal para fazer isso. Não tem concurso público para fiscal para isso. Então, eu sou a Vale. Eu fui na melhor empresa do Brasil, o japonês lá, ganhou prêmio, escreveu livro, contratei a empresa dele, que é subsidiária, né, de uma empresa alemã que atua no Brasil. O cara é um puto engenheiro, o cara que atestou.
O cara fez o atestado da barragem lá de Mariana. Só que o cara testou que a barragem estava com problema. Existem e-mails, provas, que dizem que a Vale, ela pressionou o engenheiro para assinar o laudo. Liberando a barragem. Existem e-mails, existem provas. Aí o engenheiro assinou o laudo na barragem, e eu não vi esse documento, mas diz que assinou com restrições. Ele assinou o laudo com restrições. Mas um laudo com restrições já libera funcionamento. A Vale fez o quê? Continuou operando a barragem normalmente, até o dia que ela caiu, né? Vocês lembram quando ela caiu. E aí, caiu, foi gente presa. Cara, eu fiquei com dó do engenheiro, sinceramente. Porque, na verdade, ali no chumbo ali, ele era a parte fraca, né? O engenheiro vai brigar com uma empresa bilionária igual a Vale, mas o cara não podia estar assinando laudo. Não podia. E isso fica de lição para nós, para mim, para vocês que estão começando. Não assina qualquer coisa. Em Brasília, pode muito, assim, a gente usa muito laudo, porque a legislação em Brasília ela é muito truncada, existe muita insegurança jurídica. Então, as administrações regionais, elas permitem você fazer laudo. O que eu vou laudar? Vou atestar. Esse prédio que eu estou aqui não vai cair na testa. São laudos de estabilidade estrutural. Usa muito. Usa muito, é um documento muito aceito. Para abrir loja, por exemplo. Tem um punhado de contador que contrata laudo. O que tem a ver contador com engenheiro? É que o contador quer abrir empresa, para abrir empresa, tudo um laudo. O que eu vou atestar? Eu vou atestar que o prédio está íntegro, estruturalmente íntegro. Né? Como é o seu cliente está te pagando, o que ele vai pedir para você fazer? Atestar qualquer coisa. Não, faz qualquer coisa aí, porque não vai dar problema, não. Ele quer liberar a empresa, né? Aí você atesta, e cai o prédio. Aí a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Você acha que o empresário vai assumir a culpa? Não, foi do engenheiro que liberou. Não é? Então, assim, eu abri esse parênteses, porque eu quero colaborar na formação de vocês também, né? Estou aqui para isso também, né? Passar um pouco da minha experiência. Não assina qualquer coisa. Não assina RT de obra se você não for lá. Não assina laudo se o prédio não prestar. Não assina. Porque acontece com perdão da palavra, uma merda, a culpa vai ser sua, filho. Vai ser sua. Você assinou o laudo, foi o que aconteceu na barragem da Vale lá, né? Ficou a culpa sendo do engenheiro. Bom, aqui o sistema de drenagem, igual eu falei para vocês aí, tá vendo? Ó? Você tem as valetas no solo, você tem os tubos. Esses tubos são perfurados. Então, a água, ela desce para as valetas, entra dentro do tubo, esse tubo tem uma inclinação, né? E o tubo conduz a água normalmente para algum poço, para alguma coisa, para depois ser retirada dali via bombeamento. Aí tem um outro filminho para vocês aí, tá? Então, problemas que deixei consignado aqui, né? Deixei escrito, mas já falei. Problema que acontece? Colapso, expansão, solo não saturado. Maciço quebra. E o solo escoa. Isso aqui chama colapso, ele é escoar. Né? Então, dá problema na estabilidade de talude, de maciço. E também, o que pode acontecer? Pode acontecer piping, que foi o que aconteceu lá na barragem, chama piping, que é infiltração e erosão da água no interior do talude, tá? Bom, o estudo dos fenômenos do fluxo de água e solos se apoia em três pilares. A lei de conservação de energia, que é a lei de Bernoulli, a permeabilidade dos solos, que é a lei de Darcy, e a conservação de massa. Então, a lei de Bernoulli, o que ela fala? Vou deixar escrito aqui, mas vou resumir. Ela fala que a água escoa do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Qual que é o ponto de maior energia? O mais alto. Então, a água, a grosso modo, isso aqui quer dizer que ela vai percolar do ponto mais alto do polo, quer dizer, mais perto da superfície, para o ponto mais baixo. E vai ter uma perda de carga no meio. Quer dizer, nunca toda aquela energia potencial representada pela água, cota mais alta, ela nunca vai virar energia cinética, totalmente, porque tem uma perda. Essa perda tem por atrito. Existe um atrito da água com os grãos de solo,
que impede dela percolar totalmente, tá? Então, a lei de Bernoulli fala isso. Tudo é Bernoulli, vou deixar para vocês aí. Tá? Bom, eu vou ter aula, porque meu celular está acabando a bateria, eu estou sem carregador aqui, mas já está acabando mesmo. Eu vou deixar para vocês os filmes para vocês assistirem, tá? Nesse período que está sobrando aí. E vou deixar para vocês também um texto sobre aquíferos para vocês lerem para a aula que vem. Quero que vocês leiam hoje, para a aula que vem a gente chegar lá. Beleza, sabendo esse texto, na aula que vem eu vou dar continuidade nesse material aqui, sobre aquíferos. Eu quero falar sobre areia movediça. O que é areia movediça? A areia movediça é um fenômeno em que a água ela tem um fluxo negativo, ela sobe. Aí você fala, como é que a água sobe no terreno? Bom, primeiro, assim, tem que ser um terreno muito permeável. Permeável. Qual que é o terreno mais permeável que tem? Areia. Por isso que acontece em areia. Em geral, areia fina. Fina. Quanto mais fina a areia, mais esse terreno, essa água, elas têm facilidade em se movimentar, né? Então, para ter areia movediça, você tem que ter uma carga no terreno. Você tem que ter uma carga no terreno, um peso em cima do terreno. Por quê? Porque esse peso empurra a areia para baixo. Se tiver saturação de água aqui, ó, você tem um peso em cima, você tem uma camada impermeabilizada embaixo, de rocha, por exemplo, o que a água faz? Desce e sobe. Por quê? Porque você tem peso aqui de cá. Então, esse peso empurra a água para baixo, areia, né? A água vem aqui, bate na camada impermeabilizada e sobe. Então, o movimento assim. Então, aqueles filmes que a gente vê que tem areia movediça, o que é areia movediça? A água de baixo para cima. Vira um caldo, né? O cara não consegue sair. É raro, é um fenômeno que no natural é raro. Eu deixei aí um vídeo para vocês sobre a areia movediça. Óbvio que meu celular está acabando a bateria aqui. E aí eu estou sem o computador. Então, vocês peguem aí peguem o material que tem de apoio, tá? Leiam o material de apoio que tem, para a gente poder continuar. Beleza? Era esse mesmo que eu queria, mas vocês peguem o material e leiam o material de apoio, para a gente poder continuar na aula. Acabou a bateria. Caralho. Boa noite, Deu água no gás. Ficou gravando aí. Não sei se Pois interfere. velho. Tá gravando? Alguém Sim, virou o ué, só administrador aí? Boa noite, senhor. Responde aí, rapaz. Boa Boa noite. noite. Ele tava no. Tá carente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Clay. Essa aí, hein? Boa noite, Boa noite, Perdeu a Clay. bola, foi? Boa noite, Clay. Boa noite, Cleitão. Como é que você tá, Cleitão? Boa noite. Clay. Cleitão, boa Boa noite. noite, Cleitão. Alô, Cleitão, boa noite. Boa noite, Cleito. Boa noite. Boa noite, Boa Cleito. noite, Clay. Boa noite, meu chefe. Boa noite. Boa noite, Boa Boa noite. noite. Você só escuta. Clay. Clay. Boa noite, criado sentado. Boa noite. Ai. Sumiu? Caraca, velho. Boa noite, Clay. Ixi, agora aí, Aí, velho. Aí vai parar mais aí não, tem hein? morreu, velho. Tô com dó E aí, Mateuzinho, tá bom, meu filho? lado aqui. Deve estar batendo em. Bem, graças a Deus, você sumiu, cachorro. Oi? Você sumiu, hein? Eu tô bem aqui, chefe. É. Ralando. Alguém tem que trabalhar, né? Não estudei, né, velho? Eu também não. Tá depois de velho. Não, Matheus, tu tem que estudar, rapaz. Rapaz, Deixa eu ver, tem 5 chances aí, pô. cadê o compadre Pedro? Cadê o Júnior? O Thiagão tá aí. Fala, Cleitão. Thierry, Leandrão, Isabela, o Elson, o Antônio, Camila, o Leandro, o Thiago, o Jefferson. E aí, a aula acabou, né? Caraca, eu cheguei já no... Tá gravando ainda. Só ele voltar pra parar a gravação. O professor quitou, velho, o que aconteceu? Acabou Cadê a nosso bateria do celular, né? representante?
Cheguei na aula Avisa Mano, pra ele 8h10. entrar pelo celular pra ele parar a gravação. Cheguei na aula 8h10. A aula acabou 8h20, velho. Sacanagem. Acabou de vez? Acabou, pô. Pode ir embora, pode ir. Ah, beleza. Ó, qualquer coisa, fala que o Timóteo liberou. Oxi! Esse é o número. São pra ele entrar pelo É o quê? Tem que lembrar ele que a gravação não para quando ele sai, pô. Então. Ixi, Maria. Senão, quando ele parar pra subir, isso aqui vai estar enorme, filho. Ou mesmo se todo mundo sair fora, ainda vai estar enorme? Ou ainda continua Vai gravando? continuar. Isso aí eu acho que para a gravação. Bora testar. Vamos ver se ele te ajuda o homem. Aí pra ver o que dá lá. Saiam. Atenção, Falou. saiam. Cleitinho, Falou. vai-te embora. Ô, Thiago, Timóteo. vai-te embora. Timóteo Timóteo saiu, saiu? Cleito. Ele saiu. Eu vou falar com ele no zap aqui. Júnior, Pedrão, Harrison, vão-te embora. Eu acho que o Júnior Malpeito tá dando. O Júnior saiu. Ó, o Pedro daqui a pouco sai. Geralmente ele tá aí, só tá mutadinho. O Pedro só logou a aula, tá nem assistindo o safado, viu? Pegamos no Fraga. Delata o homem não, pô, tá gravando. Não é não, Pedrão? Se defenda, Pedrão. Pedro. Aí, Pedrão, você vai ficar aí. Tchau.